Hoje nós vamos falar rapidinho sobre intestino, tá? Muitas pessoas têm doenças intestinais e não percebem. Elas não sabem que têm doenças intestinais porque já acostumaram com determinados sintomas. Como, por exemplo, aqueles casos que falam: nossa, eu tenho sim diarreia, mas eu tenho desde pequena, é normal. Nossa, eu tenho sim constipação, mas eu tenho desde a adolescência, então para mim já virou normal. Então, a disbiose, né, que é o desequilíbrio das bactérias do intestino, que vão gerando ali esses sintomas, esses principais sintomas, tem muita relação com o que a gente se alimenta, mas não somente com o alimento, com as emoções, com o impacto dos agrotóxicos, do excesso de açúcar, do álcool, dos medicamentos. Então, existem diversas formas de avaliar disbiose, tá? E o que eu vou falar aqui hoje com vocês é a disbiose intestinal, que pode ser tanto do intestino delgado quanto do intestino grosso. Eu agora aqui tô esperando a minha cliente, né? Minha próxima cliente. Vou fazer um questionário de permeabilidade intestinal com ela. Vou fazer a biorressonância. Inclusive tá aqui, ó, para quem não conhece, tô com uma das caixinhas de biorressonância aqui, né? Que é uma avaliação bioenergética, onde eu uso um instrumento para fazer essa avaliação não invasivo, não tem dor, tá? É uma avaliação bioenergética, onde eu vou avaliar também, além do questionário de permeabilidade, eu vou avaliar o intestino através dessa avaliação com frequências. E após essa avaliação, se realmente essa paciente comprovar por sinais e sintomas e biorressonância que apresenta ali uma fragilidade, uma disbiose, eu vou entrar com estratégias integrativas, né? Não sei se vocês que estão aqui já trabalham com essas estratégias, tá? Se alguém aqui trabalha, dá um oi e coloca aí qual é a estratégia que você trabalha. Bom, quais são as estratégias que a gente pode usar aí para ajudar no equilíbrio intestinal? Podemos usar suplementações de fitoterapia, podemos usar aromaterapia, então eu também tenho aqui, ó, os óleos essenciais, que são fundamentais para a minha terapêutica com os meus pacientes. Podemos usar ozonioterapia, podemos usar terapia quântica, homeopatia. Então, dependendo aí do questionário de permeabilidade intestinal e da biorressonância, né, dos sinais e sintomas do meu paciente, eu vou abordando determinadas estratégias, tá? Agora eu vou ler aqui com vocês alguns sinais e sintomas que demonstram que o seu intestino ele está frágil, que ele não está com seu equilíbrio, com seu balance adequado. Vamos lá? Vou ler para vocês aí alguns pontos. Diarreia e constipação, que foi o que eu iniciei hoje a live falando sobre isso. Algumas pessoas têm diarreia, têm constipação e já caracterizam isso como normal na vida. O certo, gente, é ir ao banheiro todos os dias, tá? Tem gente que consegue até pelo volume de alimentação ir 2 vezes ao banheiro por dia. E as fezes tem que ter o formato banana, não pode ser fezes despedaçadas, amolecidas, fezes endurecidas em formatos de bolinha, tá? Com muita flatulência, nada disso. Tem que ser a fezes, né, em formato banana, bem consistente, tá? Então, tanto a diarreia quanto a constipação podem ser sinais de desequilíbrio intestinal. Bom, aqui temos um outro sinal e sintoma, que é a dor ou a distensão abdominal. Se você é aquela pessoa que acabou de comer, dá meia hora, o abdômen estufa, pode ser sinal de disfunção intestinal, tá? A dor também é característica de disfunção intestinal. Então, comeu, passou ali 1 hora, 2 horas, começou a sentir dores abdominais, é interessante procurar um especialista para ajudar aí na avaliação do seu intestino. O terceiro sinal e sintoma, que aí já é um pouquinho mais avançado, tá? Que é o muco ou sangue nas fezes. Inclusive, o muco ou sangue nas fezes pode ter diversos sintomas.
inclusive parasitose, tá? Aquele biofilme, pode ser uma má digestão de gorduras, pode ser também que os parasitas eles se fixam no intestino, causando aí esses microsangramentos, onde você vai observar nas fezes. Então, nesse caso, por isso que eu uso a biorressonância, a avaliação bioenergética para parasitose, tá? Então, aqui nós temos os testadores de parasitoses para avaliar se realmente a pessoa, o paciente, né, está ali com uma disfunção frequencial em relação à infestação parasitária. Porque nós podemos sim ter parasitas e viver em tranquilidade com esses parasitas. Mas quando acontece a infestação, aparecem os sinais e sintomas. Então, por exemplo, o Ascaris lumbricoides, que é muito famoso, que é a famosa lombriga, tá? Geralmente a pessoa manifesta sinais e sintomas quando tem a infestação de mais ou menos 40 lombrigas. Olha isso, 40 lombrigas no seu intestino, que é chamado de Ascaris lumbricoides. Então, nós vamos observar, tanto através da ficha quanto da biorressonância, como está. Se tem essa infestação a ponto de causar uma deficiência imunológica, uma má nutrição, uma desbiose intestinal, a ponto de causar sangue e muco nas fezes. Inclusive, o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga que eu falei agora, está muito relacionado à intolerância à lactose, tá? Então, tem pessoas que falam assim, eu nunca tive problema com alimentos que têm lactose. De um tempo pra cá, eu comecei a ter muita irritabilidade quando eu como alimentos com lactose. Comecei a ter diarreia, comecei a ter muitos gases, estufamento abdominal, comecei a ter dor de cabeça. Pode ser um sinal de intolerância à lactose, sim, tá? Como mais uma vez falando, é interessante procurar um especialista para te ajudar nessa avaliação. Mas também pode ser por excesso de parasitas, tá? E a gente faz essa desparasitação através de fitoterapia, de aromaterapia, de terapia quântica. Tudo de modo natural, isso faz parte da saúde integrativa. E vou falar só mais um ponto aí de característica de permeabilidade intestinal, que seu intestino está permeável, ele está em desbiose, ele está em desequilíbrio, é dor ou inchaço nas articulações. Quantas pessoas vocês conhecem que têm dor ou inchaço nas articulações e não relacionam isso ao intestino, hein? Isso é uma manifestação extraintestinal e pode também estar relacionado a parasitas, a toxinas, a uma má alimentação, a emoções, tá? Então, tem que se avaliar tudo. Quando o paciente chega para mim, eu avalio do fio de cabelo até o dedinho do pé, porque às vezes avaliar somente um órgão ou dois sintomas não vai te trazer uma terapêutica adequada. Então, você tem que avaliar todos os sistemas, todos os órgãos, todas as queixas clínicas que esse paciente tem e até o que ele acha que é comum e que na verdade não é, porque não é comum você ter constipação e diarreia, tá? Então, não é comum, apesar de já fazer parte do hábito daquele paciente. Bom, se você é profissional e está me assistindo aqui agora, eu falo mais sobre esse assunto no curso Detox Frequencial, tá? Desintoxicação metabólica frequencial, onde eu abordo a biorressonância, a avaliação integrativa, a avaliação orgânica, falo sobre parasitoses, metais tóxicos e outros contaminantes e coloco você aí coloco você aí em contato com a terapia quântica, tá bom? Em contato com a terapia quântica, com a fitoterapia, com a aromaterapia, vai se tornar mais familiar para você essas terapias. E se você é paciente e tem vontade de passar por uma avaliação integrativa, eu estou à disposição, é só me chamar em box, tá? Vou finalizar agora essa live rapidinha, surpresa, porque já tá quase na hora da minha paciente, eu tenho que acabar de organizar aqui, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui comigo. Até a próxima!